Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E hoje é Dia das Crianças e um brinquedo que virou febre entre a criançada e até mesmo entre os adultos é a famosa arminha de gel. Porém, é preciso tomar muito cuidado, pois essas réplicas estão causando muita polêmica. Verdadeiras cenas de guerra estão sendo vistas por toda a cidade. As imagens mostram homens armados. Eles estão circulando nas ruas com metralhadoras, fuzis e pistolas em punho. Parecem cenas de um filme policial ou de uma operação criminosa. Mas tudo não passa de uma brincadeira. E saber o que é real e o que é diversão se tornou um grande perigo. As chamadas arminhas de gel viraram febre em todo o país, principalmente nas periferias. Ô, moça, tá vendendo muito? Igual água. E tá muito difícil de achar, né, moça? Tá. Difícil de achar e difícil de ter quantidade. O motivo da procura é que adultos e crianças têm se organizado para fazer uma verdadeira guerra nas ruas. As armas são consideradas brinquedos e a venda é autorizada. Mas mesmo assim, tem sido motivo de muita polêmica. Nossa reportagem foi até o centro de São Paulo para ver de perto como funcionam os comércios dessas réplicas. E se engana quem pensa que os tiros não machucam. A maioria delas tem bastante pressão e os vendedores testam na hora. Essa machuca. A gente tinha umas mais fortes. Desde que virou moda, os preços só aumentaram e os valores vão de R$ 70 e podem passar dos R$ 300. Essa aqui, se for no atacado, faz 70, essa aqui faz 90. Se você levar a quantidade, eu faço 230. Essa é 320? E mesmo não sendo tão baratas, tem sido difícil de encontrar, principalmente com a proximidade do Dia das Crianças. Quanto mais perto do Dia das Crianças, mais aumenta. Mas o grande problema é distinguir o que é brincadeira e o que não é. Tem sido comum pessoas confundirem os praticantes com criminosos de verdade. No mês passado, o entregador de delivery de 27 anos foi morto em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o homem foi abordado por um grupo de milicianos e acharam uma foto do jovem com uma arma de gel. Consequentemente, confundiram com algum criminoso. A delegada Raquel Galinatti diz que o brinquedo preocupa as autoridades. O grande problema surge quando essas réplicas são utilizadas de maneira indevida, causando pânico ou sendo empregadas em ações criminosas. Claramente, a fiscalização e o cumprimento dessa norma são fundamentais para garantir que o mercado de armas de brinquedo não se torne uma porta de entrada para atividades criminosas e ilegais. Toda vez que é divulgado um relatório sobre a vida no planeta, é incontestável que os problemas ambientais são graves. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, nos últimos 50 anos o mundo perdeu em média 73% de animais selvagens. Poucos dias antes do início da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia, o relatório Planeta Vivo especifica que esse percentual não significa que quase 3/4 dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas que o tamanho das diversas populações, grupos de animais das mesmas espécies que partilham o habitat comum diminuiu 73% em média nos últimos 50 anos. O diretor Jens Lauer, do Fundo Mundial para a Natureza, destacou que tem visto verdadeiros sucessos a nível local, com o regresso de espécies, mas são como ilhas de preservação dentro de um complexo que está se degradando. A tendência dessa degradação foi de 68% na edição anterior, em 2022. No total, cerca de 5.500 vertebrados, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, distribuídos em cerca de 35 mil populações em todo o mundo, estão agora registrados nesse Índice Planeta Vivo, estabelecido e atualizado de 2 em 2 anos pela Sociedade Zoológica de Londres desde 1998. Essas desigualdades nas estimativas das diferentes populações são muito evidentes quando os resultados são examinados por continente. Por exemplo, a população do boto cor-de-rosa da Amazônia diminuiu 65% entre 1994 e 2016. Por
outro lado, o bisão europeu, que desapareceu completamente na natureza em 1927, hoje conta com uma população de 6.800 indivíduos. Promover a implementação desse programa será a principal tarefa da 16ª Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que será realizada do dia 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, na Colômbia. E o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta para a regulamentação das grandes plataformas digitais, conhecidas como Big Techs. O objetivo é dar mais poder ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para evitar que as gigantes da tecnologia provoquem desequilíbrios no mercado brasileiro. A proposta apresentada pela equipe econômica prevê a adoção de 12 medidas legais e infralegais de fortalecimento da regulação brasileira para que empresas nacionais não sejam prejudicadas por práticas anticompetitivas de Big Techs. Entre as propostas está o fortalecimento do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com a criação de uma unidade voltada ao mercado digital com equipes especializadas. Com isso, o Conselho terá poder de impor obrigações a Big Techs de forma específica, conforme a necessidade para garantir a concorrência. Atualmente, o órgão de defesa da concorrência do país atua quando identifica algum caso que fere o equilíbrio dos mercados. Além disso, o CAD poderá contar com a cooperação de outros reguladores, a depender do setor em questão, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ou o Banco Central. Segundo o Ministério da Fazenda, o trabalho foi iniciado no começo de 2023 e envolveu conversas com 10 países e análise das contribuições de 72 agentes interessados do Brasil e do exterior. A avaliação é de que há um descompasso entre as novas dinâmicas das plataformas digitais e os mecanismos atuais de promoção da concorrência. As principais Big Techs, Google, Apple, Microsoft, Amazon e Meta, não só estão crescendo em valor de mercado, mas expandem sua atuação para vários serviços. E a gente quer que as empresas brasileiras se beneficiem da produtividade, do ganho de produtividade que pode ser obtido mediante a utilização desses serviços. Mas, para isso, a gente precisa preservar a competição. É preciso que as empresas brasileiras tenham condições de competir em igualdade de oportunidades, em igualdade sem sofrer com práticas anticompetitivas. É preciso que as próprias grandes empresas estrangeiras também sejam capazes de competir no Brasil sem sofrer restrições de qualquer tipo. E esse é o objetivo do nosso relatório: avaliar em que medida o nosso sistema brasileiro de defesa da concorrência tem condições, sem alterações, de lidar com essas novas questões geradas pelas grandes plataformas digitais. Nossa conclusão foi de que não. De que a gente precisa aperfeiçoar o sistema, de que a gente precisa de medidas legislativas mudando a nossa lei de defesa da concorrência e também algumas medidas regulatórias. A lei também irá estabelecer um faturamento mínimo em âmbito legal e global, ou seja, empresas pequenas devem ficar fora da regulação mais rígida. Também constarão da legislação um rol de obrigações que o órgão de defesa da concorrência poderá impor às Big Techs após análise de cada caso. Por exemplo, no caso de marketplaces, pode ser proibido colocar os produtos vendidos pela própria empresa na frente dos itens dos demais lojistas, o que é conhecido como autopreferência. Ele não impõe ônus às empresas pequenas, nenhum ônus, porque ele vai ser assimétrico. Inclusive, a gente vai prever, a nossa recomendação é que tenha um safe harbor de faturamento muito elevado, para a gente estar tratando aqui de, no máximo, uma dezena de grandes plataformas digitais mundiais. E, além disso, ele evita o que o DMA fez na Europa, que é impor obrigações logo de cara para todas as plataformas digitais, independentemente da necessidade em cada caso. A ideia é enviar um projeto de lei ao Congresso, apresentar as propostas por meio de um parlamentar ou aproveitar projetos que já em tramitação que tratam o tema. Já as medidas infralegais poderão ser adotadas em decreto presidencial, portarias, normas ou até mudanças nos procedimentos atuais do CAD. A expectativa do governo é de que o tema avance ainda neste ano. Mas também pode ser um caminho o governo mandar um projeto próprio, dado que aqui a gente está tratando de uma reforma da lei da concorrência, diferentemente do que está lá nos outros projetos que tratam diretamente do digital, nos seus diversos aspectos. Talvez um caminho seja o próprio executivo mandar um projeto para o parlamento, mas isso ainda não está decidido. De qualquer forma, acho que a gente acha que esse debate está bem maduro
dentro do governo e que a gente tem condições de até o final do ano dar um encaminhamento para isso, seja por meio de apresentando as sugestões num projeto que esteja tramitando, seja por meio do envio de um projeto do Executivo. E neste mês a conta de luz vai ficar mais cara. O reajuste no sistema de bandeiras tarifárias acende o alerta para que o consumidor economize energia. A bandeira tarifária vermelha. Patamar 2 já está valendo neste mês e com isso, a conta de luz deve ficar até 4,4% mais cara. A medida, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem o maior custo adicional na tarifa, com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Por conta disso, é importante entender quais aparelhos e hábitos consomem mais energia para tentar utilizá-los de forma sustentável e economizar no orçamento da família. Um dos líderes em gasto de energia é o ar-condicionado, principalmente em períodos de calor intenso. A orientação é manter o aparelho em 23 graus e utilizar ventiladores para auxiliar na circulação do ar. A manutenção regular do equipamento também é fundamental para garantir a eficiência. Outro vilão. No gasto de energia é o aquecedor de água, que pode ser substituído por sistemas de aquecimento solar, que não apenas ajuda a reduzir a conta de luz, mas também é uma escolha mais sustentável. A geladeira é outro item que gasta muita energia e, para otimizar seu uso, é essencial manter a temperatura de até 3 graus e verificar a vedação das portas. Descongelar o freezer. Regularmente também é uma dica para melhorar a eficiência. Sobre a iluminação, é importante trocar lâmpadas incandescentes por LEDs, uma vez que as lâmpadas de LED consomem bem menos energia e têm uma vida útil muito maior. E veja a seguir, casos de Covid-19 aumentam no Rio de Janeiro. E ainda, maior evento tecnológico da América Latina traz várias inovações, principalmente sobre inteligência artificial e tecnologia 5G. Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Nós estamos de volta. E o Brasil teve ondas de calor com temperaturas acima da média em todos os meses de 2024. Nesse mês também já houve registro de altas temperaturas em algumas localidades. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites revelou que o Brasil vivencia em 2024 um ano excepcionalmente quente. Ondas de calor se estenderam por todos os meses do ano. Entre janeiro e setembro, as altas temperaturas registradas ficaram acima da média histórica em relação ao período 1991 a 2020. Este fenômeno climático extremo se manifestou ao longo de todo o ano de 2024, com 9 episódios de ondas de calor registrados até o momento. A onda de calor que se encerra nesta semana, no Sudeste e Centro-Oeste, e deve retornar somente daqui cerca de 30 dias. As altas temperaturas atingiram todo o território brasileiro, com destaque para a região norte do Amazonas, uma das áreas com maior índice de risco climático. Segundo especialistas, o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos, combinado com as mudanças climáticas, são os principais fatores responsáveis por essas ondas de calor recorrentes. Além disso, a fumaça das queimadas agrava ainda mais a situação. Uma projeção feita pelo Laboratório de Análise mostra a onda de calor desde o início desta semana e que devem perdurar até a próxima semana, quando a onda dará uma trégua. E no Rio de Janeiro, o número de casos de Covid aumentou comparado com o mesmo período do ano passado. O repórter Anderson Nascimento vai trazer mais informações.
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro alertou que o número de casos da Covid-19 e os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, 24 horas, aumentaram em relação ao mesmo período de agosto de 2024. E a taxa de positividade subiu 10% na última semana de setembro. O boletim divulgado na última terça-feira mostra que a incidência tem sido maior entre as crianças. O número de atendimentos infantis nas UPAs subiu 14%. Em relação aos adultos, houve um crescimento de 4%. Já a taxa de positividade e por testes rápidos feitos nas redes públicas e privadas aumentaram cerca de 10% e 9%, considerando o mesmo período de referência. Apesar da tendência de aumento dos indicadores, o cenário ainda não apresenta impacto nas taxas de ocupação de leitos das unidades. O panorama Covid-19 utiliza como fonte de dados e gerenciamento o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sistema Estadual de Regulação, além das UPAs, o Estado e a DASA para laboratórios privados. De modo geral, os dados indicam tendência à estabilização de casos, quando observados a progressão ao longo das semanas. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação e as medidas de prevenção e controle dos municípios. Existem várias profissões que exigem não apenas a dedicação, mas também a experiência. Em alguns casos até parece fácil, mas não é. Para ser açougueiro, por exemplo, é preciso ter muita técnica para começar bem o almoço ou o jantar de cada dia. Não tem jeito. Ela está presente na mesa da maioria dos brasileiros. Na casa da Dona Isabel, pelo menos uma vez por semana, tem que ter algum tipo de carne. Eu gosto da costela, ponta de peito para assado, a capa de contrafilé também é uma carne muito boa para assar. E não basta ser qualquer corte, pois quem consome essa proteína preza muito pelo capricho. Né, seu José? Só em pedaços, né? Não compre bife, não, só em pedaços. Entendeu? Porque nós faz em casa. Nós faz do jeito que nós quer em casa, entende? Do lado de lá do balcão, quem cumpre essa missão é o Elisandro. Os macetes da profissão, ele conhece como a facilidade como manipula o instrumento de trabalho. Muitas vezes vira até consultor. Uma carne que a gente indicaria hoje para um churrasco seria uma ponta de costela, né? Uma picanha, o bife ancho do contrafilé, né? São uma carne que tem uma gordura satisfatória, né? Além de toda a técnica que o profissional tem que ter ali na hora do corte, do manuseio da carne, um dos fatores primordiais para a carreira é saber lidar com o público. Como já aprendendo, vai criando um vínculo, né? Vai criando um laço. Quando o cliente chega, você já até sabe o que o cliente procura. Em Campo Grande, esse tipo de profissional é cada vez mais valorizado. Hoje, dentro dessa área, estamos com 104 vagas abertas, né? Uma para açougueiro, outra para Margarete, outra para desossador. Então, assim, Margarete, nós estamos com 50 vagas, né? Então, são 104 vagas dentro desse segmento, dentro de Campo Grande, podendo ampliar para a próxima semana, mais 120 vagas nesse frigorífico que vai abrir. O Carlinhos não perdeu tempo, trocou o setor de hortifruti pelo açougue. Uma experiência nova, aprender uma nova profissão, grandiosa, grandes profissionais me ensinando. Foi uma batalha em tanto. Daqui para frente agora, só evolução. Só evolução. E muitas pessoas não estão satisfeitas com o nome de batismo. Mas quem não gosta de seu nome deve saber que uma lei federal criada em 2022 permite a alteração sem a necessidade de uma ação na justiça. Você gosta do seu nome? No centro de Campo Grande, conversamos com a Natácia, que tem um nome difícil de ser encontrado. A escolha foi feita pela avó. Ela disse que tirou de um livro. Aí brasileirou, né? Colocou H, colocou S, mas eu gosto bastante, é único. E como que você se sente sabendo que pouquíssimas pessoas têm um nome igual ao seu? Eu fico feliz. Eu acho legal. Acho que é um sentimento assim, que você não vou encontrar uma pessoa com o mesmo nome que eu. Eu gosto. Já a Vanusa não gosta do nome que foi escolhido pela mãe. Cada cantora Vanusa, ela gostava da cantora e achou bonito e colocou. É algo que me incomoda, tem que fazer para mim. Um tempo agora de virada do ano, né, 2025, eu vou tentar ver se é possível acontecer isso. A Lei Federal 14.382, de julho de 2022, permite a alteração de nome sem a necessidade de entrar na Justiça.
alterou a redação da Lei dos Registros Públicos, tornando-se possível fazer administrativamente no cartório a alteração do prenome da pessoa, né? E acrescentou também algumas possibilidades de alteração no sobrenome também, né? Tornou-se possível a inclusão de sobrenome familiar, né? Desde que seja comprovada a descendência do nome. Tornou-se possível também, no âmbito do casamento, né? Durante a constância do casamento, a pessoa acrescentar ou excluir o nome do cônjuge sem que se altere o estado civil. Uma pesquisa da ARPEN, Registro Civil do Brasil, mostra os estados em que as pessoas mais alteraram o nome desde que a lei entrou em vigor. No topo da lista aparece São Paulo, com 4.685 mudanças de nome. Minas Gerais, com 2.230, Bahia, com 1.909 e Paraná, 1.790 alterações. Mato Grosso do Sul está abaixo na lista. Apenas 284 pessoas mudaram o registro de nascimento. De abril deste ano para cá, a procura pela alteração neste cartório reduziu. Um dos motivos pode ser o aumento no valor pago, que passou de R$ 101,55 para mais de R$ 400. Em 1º de abril entrou em vigência a nova tabela de emolumentos, que acabou encarecendo um pouco o procedimento. Então a gente vê que pode ser que isso tenha inibido um pouco das pessoas que pretendem alterar o seu prenome pela via administrativa, né? E acabam que muitas vezes procuram só para saber informações de que documentação que tem que ser apresentada para poder realizar o procedimento, mas acabam não efetivando ali o requerimento do ato. A mudança de nome só pode ser feita uma vez e, para isso, a pessoa precisa ter mais de 18 anos. Uma exceção é feita aos recém-nascidos de até 15 dias. A FutureCon é o maior evento de tecnologia da América Latina. A exposição trouxe várias inovações tecnológicas, principalmente do uso da inteligência artificial e da tecnologia 5G de internet. E a nossa equipe de reportagem esteve no São Paulo Expo, lá na zona sul da capital paulista, onde aconteceu o evento. Vamos conferir. Estamos aqui na São Paulo Expo, palco da FutureCon, maior evento de tecnologia da América Latina. A expectativa é que 30 mil pessoas tenham visitado o evento e mais de 250 marcas estão em exposição. Entre os assuntos principais estão a inteligência artificial e o avanço da internet 5G. E uma das principais atrações da feira é o melhor amigo do homem. Só que ele é um pouco diferente. Ele não tem pelo e nem rabo. Ele é um robô. O objetivo dele é resgatar pessoas e entregar mantimentos em áreas perigosas, poupando colocar os humanos em risco. E ele até dá a pata. E vamos agora conhecer um pouco mais sobre um dos maiores polos econômicos do mundo inteiro. Vamos a Londres, capital da Inglaterra. Londres é uma cidade que remonta à era romana. Na arquitetura da cidade ou no jeito como os apartamentos foram construídos, é perceptível essa permanência histórica pela capital. A cidade também é o coração de importantes edifícios políticos, como a sede do parlamento ou a abadia de Westminster, o local onde os monarcas recebem a coroa. A cidade conta com um amontoado de atrações turísticas, como o grande Big Ben, os famosos ônibus vermelhos de 2 andares ou o Museu de História Britânico. Para um passeio pela cidade, se programe bem e saiba o que gostaria de conhecer, pois a variedade cultural e a grandiosidade londrina pode fazer você não querer sair de lá. E para finalizar, vamos agora passear por lá. Vamos juntos viajar daqui do Brasil para Londres, na Inglaterra. E nós temos uma câmera magnífica com visão panorâmica de Londres sob o rio Tâmisa. E já podemos até mesmo ver os 2 extremos da grande cidade. Quando virada ao rio, podemos ver uma tranquilidade maravilhosa, onde nada acontece. E quando a câmera gira novamente, podemos ver as ruas e percebemos que não existe um segundo sequer em que a rua fique sem veículos. O mesmo nós podemos perceber em São Paulo ou em qualquer outra grande cidade do Brasil. No centro, independente do horário, sempre tem gente. E Londres é considerada a 5ª cidade com o maior PIB do mundo. E isso mostra como a capital inglesa é um grande pilar da economia mundial. E com essas imagens, eu encerro o jornal de hoje. Um ótimo fim de semana e um excelente Dia das Crianças para todas as crianças do Brasil. Até mais!